Eu nunca imaginei que o momento mais humilhante da minha vida aconteceria num corredor de delegacia, sob luz de neon, com cheiro de café queimado e o barulho de uma impressora travada ao fundo. Mas foi justamente ali, naquele lugar que eu sempre associei à proteção, que eu vi meu marido de 14 anos olhar nos olhos de um delegado e dizer, com uma calma que me gelou a espinha, que eu era louca, que eu tinha inventado tudo, que eu era uma mulher desequilibrada que vivia perseguindo um homem de bem. Fábio disse isso sorrindo. Eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ele usava quando me chamava de histérica na frente dos nossos filhos. O mesmo que aparecia no canto da boca quando ele abaixava o tom de voz para me dizer coisas que eu não repetiria nem em confissão. Um sorriso calculado, ensaiado, o sorriso de um homem que passou anos me convencendo de que eu era o problema. Mas dessa vez tinha uma diferença. Dessa vez eu estava preparada. O delegado se chamava Rodrigo Tavares. Homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, expressão fechada de quem já ouviu muita história e aprendeu a não demonstrar nada antes da hora. Ele ouviu Fábio falar. Ouviu tudo. Não interrompeu uma vez. Só anotava alguma coisa no papel de tempos em tempos, com uma caneta esferográfica azul que clicava entre os dedos quando parava de escrever. Fábio estava animado com o próprio discurso. Isso sempre acontecia com ele. Quando achava que estava ganhando, ficava maior. A voz subia um pouco, os gestos abriam, o peito estufava. Ele era engenheiro civil, sócio de uma construtora que faturava bem, e tinha o tipo de presença que intimidava em reunião de condomínio, em jantar de família, em qualquer lugar onde as pessoas ainda não o conheciam de verdade. Doutor, ele disse, se inclinando levemente sobre a mesa. Minha esposa tem um histórico de ansiedade. Já fez tratamento, já tomou medicação. Eu tenho sido paciente, tenho tentado ajudar, mas chegou num ponto em que ela começou a criar situações, sabe? Ela liga para minha mãe inventando coisa, liga para o meu sócio, agora veio aqui. É um padrão. A senhora que atendeu ela antes pode confirmar que o relato dela não tinha coerência nenhuma. Eu respirei fundo. Minha advogada, doutora Andréia, estava sentada ao meu lado e tocou meu braço de leve. Um toque discreto. Calma. Já falamos sobre isso. Deixa ele falar. E eu deixei. Porque eu tinha aprendido, naqueles meses todos, que homens como Fábio precisam falar, precisam se ouvir. É o combustível deles. E enquanto ele falava, enquanto construía aquela narrativa cuidadosa, onde eu era a vilã e ele era a vítima paciente de uma mulher instável, o delegado Rodrigo Tavares ficou olhando para ele com aquela expressão neutra, clicando a caneta, e em nenhum momento olhou para mim com dúvida. Isso eu notei. Mas vou voltar a esse momento. Antes, você precisa entender como eu cheguei até ali. Porque essa história não começa numa delegacia. Ela começa muito antes, numa tarde de sábado em Belo Horizonte, quando eu estava varrendo a sala do nosso apartamento no Funcionários e encontrei uma coisa que não deveria ter encontrado. Uma coisa pequena, banal até, que qualquer pessoa passaria por cima sem pensar duas vezes. Mas que para mim foi o estalo. O momento exato em que alguma coisa dentro de mim, que vinha sendo dobrada faz tempo, simplesmente recusou dobrar mais. Mas isso vem depois. Agora deixa eu te contar como foi aquela manhã na delegacia, porque você precisa ver a cena completa para entender o peso do que aconteceu quando o delegado Rodrigo virou o monitor. Eu tinha chegado cedo, 7h40 da manhã, antes mesmo da delegacia abrir oficialmente, porque Andréia tinha me orientado a fazer o registro logo pela manhã, quando o movimento é menor e os atendentes estão mais descansados. Eu fui de Uber, com a bolsa preta que uso no trabalho, aquela de couro sintético que minha mãe me deu anos atrás e que eu nunca troquei porque ela tem um forro duplo por dentro. É nesse forro que eu guardava o pendrive, um pendrive preto, pequeno, do tamanho de um isqueiro. Dentro dele tinha tudo. Eu não vou te contar o que tinha dentro ainda, mas vou te dizer que eu passei 3 meses montando aquele arquivo. 3 meses acordando antes de todo mundo, às 5 da manhã, sentada na mesa da cozinha com a tela do notebook na luz mais baixa possível, organizando pasta por pasta, data por data, valor por valor. Eu sou contadora.
Sei organizar documento. E quando uma mulher que sabe organizar documento decide provar alguma coisa, ela prova direito. A delegacia fica na Rua Grão-Mogol, num prédio que já foi outra coisa antes. Dá para perceber pela estrutura. As paredes são de um bege desbotado, tem um bebedouro no corredor que faz um barulho de motor a cada 2 minutos. E as cadeiras da sala de espera são daquelas de plástico laranja que a gente vê em rodoviária. Eu me sentei numa delas com Andréia e esperei. Fui chamada às 8h20. A escrivã que me atendeu primeiro era uma mulher jovem, cabelo preso, unhas curtas. Ela ouviu tudo com atenção e foi digitando enquanto eu falava. Violência psicológica, ameaça velada, controle financeiro, isolamento de vínculos afetivos. Eu tinha anotado os termos jurídicos corretos num papel, Andréia tinha me ensinado, e eu fui falando com clareza, sem chorar, porque eu tinha combinado comigo mesma que não ia chorar ali, não naquele dia. Quando terminou o registro inicial, a escrivã disse que o delegado ia me receber em seguida para colher mais detalhes. E foi aí que Fábio apareceu. Eu ouvi a voz dele antes de vê-lo. Sempre foi assim. A voz dele chegava antes, grossa, controlada, com aquela dicção de quem fez curso de oratória e nunca esqueceu. Ele estava no corredor, conversando com uma funcionária, e quando eu virei a cabeça e nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Aquele sorriso. Renata, ele disse, como se fosse encontro casual. Que bom que você está aqui. Eu precisava conversar com você pessoalmente, mas já que você escolheu esse caminho, tudo bem. A gente resolve aqui mesmo. Andréia ficou em pé imediatamente. O senhor não pode abordar minha cliente, o senhor sabe disso. Eu só estou conversando, Fábio disse, erguendo as mãos num gesto de paz que eu reconhecia de memória. Era o gesto do homem razoável. O gesto que ele fazia antes de dizer alguma coisa que me cortava por dentro. Não estou fazendo nada de errado. E aí ele entrou na sala junto com a gente. Eu não sei até hoje como ele conseguiu isso. Talvez tenha dito que era necessário prestar esclarecimentos. Talvez tenha usado aquela voz de engenheiro sério, de contribuinte, de homem que paga imposto e merece ser ouvido. Fábio tinha um jeito de entrar em lugares onde não foi convidado e fazer parecer que ele era quem tinha sido chamado. O delegado Rodrigo Tavares nos recebeu numa sala pequena, com uma mesa de metal, 2 computadores, um ventilador de teto que girava devagar. Tinha uma janela com vista para o estacionamento. Eu lembro do sol batendo no capô de um carro branco lá fora e pensando, por um segundo, que era uma manhã bonita demais para uma cena tão feia. Fábio foi o primeiro a falar, claro. Ele se apresentou, deu o nome completo, disse a profissão, disse o endereço, e em menos de 2 minutos já tinha transformado aquela sala numa apresentação dele mesmo. Eu olhei para o delegado para ver se ele estava sendo fisgado. Rodrigo Tavares só anotava. Clicava a caneta. Olhava de Fábio para mim e de mim para Fábio com aquela expressão que não entregava nada. Ela tem um histórico de ansiedade, Fábio repetiu, dessa vez olhando para o delegado como se eu não estivesse na sala. Eu posso trazer laudos, se necessário. Já fez tratamento, já tomou medicação controlada. Eu nunca mexi em conta dela, nunca ameacei, nunca fiz nada do que ela está dizendo. Temos 2 filhos juntos. Eu tenho reputação, tenho empresa. Por que eu ia arriscar tudo isso? O delegado não respondeu. Fábio continuou. O que ela está chamando de ameaça foi uma discussão normal de casal. O que ela está chamando de controle financeiro foi eu tentar organizar o orçamento da família porque ela gasta além do que a gente tem. E o isolamento? Ele deu uma risada curta, seca. Doutor, as amigas dela se afastaram porque elas mesmas não aguentaram o drama. Eu não fiz nada, ela é louca, inventou tudo isso. O ventilador girou. A impressora lá fora travou de novo, fez um barulho mecânico e parou. Eu segurei a alça da minha bolsa com as 2 mãos. E o delegado Rodrigo Tavares, que tinha ficado ouvindo tudo aquilo em silêncio absoluto, colocou a caneta sobre a mesa, juntou as mãos e olhou para Fábio por um momento longo. Depois olhou para mim. Depois voltou para Fábio. O senhor terminou? Ele perguntou. Fábio assentiu, satisfeito.
Rodrigo se levantou devagar, foi até o outro computador que ficava na lateral da sala, digitou alguma coisa, esperou alguns segundos e aí virou o monitor em direção à mesa. A tela mostrava um vídeo, câmera de segurança, corredor de prédio, imagem um pouco granulada, mas clara o suficiente, data e hora no canto inferior direito. Então me explica essas imagens das câmeras do prédio, o delegado disse. E pela primeira vez em 14 anos eu vi Fábio Cavalcante sem resposta. Se você quer descobrir o que estava nessas imagens, o que Fábio fez quando percebeu que estava encurralado, e como uma contadora de 42 anos desmontou peça por peça a vida de um homem que achava que era intocável, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu tinha 28 anos quando conheci Fábio Cavalcante numa festa de aniversário de uma colega de faculdade, num apartamento em Santa Efigênia. Num sábado de julho com frio de Belo Horizonte, que a gente sente nos ossos, mas que o sol do meio-dia teima em desmentir. Eu estava de calça jeans escura e uma blusa cinza, cabelo preso, e estava com vontade de ir embora desde que cheguei porque não era muito de festas. Nunca fui, mas a Carla tinha me pedido tanto que eu me senti obrigada a aparecer pelo menos por 2 horas. Fábio estava no canto da cozinha conversando com 2 caras que eu não conhecia. Alto, ombros largos, camisa social azul de manga dobrada até o cotovelo. Tinha um jeito de se colocar no espaço que chamava a atenção, não porque gesticulava demais, mas porque ficava muito quieto. Esse tipo de quietude que parece confiança. Ele veio falar comigo porque eu estava olhando para o mesmo quadro que ele olhava. Era uma reprodução daquele quadro do Hopper, o dos 2 numa lanchonete à noite. Sabe qual é? E ele chegou do lado e disse, sem se apresentar, sem nada. 2 pessoas num lugar cheio de luz que parece mais vazio do que qualquer lugar escuro que você já conheceu. Eu achei bonito. Achei que ele era sensível, inteligente, diferente. Levei anos para entender que era uma frase que ele tinha lido em algum lugar e guardado para usar na hora certa. Fábio era bom nisso, em encontrar a frase certa, o gesto certo, a expressão certa. Era um colecionador de momentos que pareciam espontâneos e não eram. Mas em julho daquele ano, eu não sabia disso. Em julho daquele ano, eu fiquei 2 horas na festa porque a Carla tinha pedido e saí de lá com o número dele no celular e uma estranheza gostosa no peito que eu não sabia muito bem nomear. A gente namorou por 2 anos. 2 anos que eu me lembro com uma clareza dolorosa hoje. Porque quando você revisita um período feliz da sua vida, sabendo o que veio depois, é como assistir um filme sabendo o final ruim. Você vê os detalhes que não viu na época. As pequenas rachaduras que estavam lá desde o começo e que você passou por cima porque estava ocupada sendo feliz. Mas vou ser honesta. Nesses 2 anos, fui muito feliz. Fábio era atencioso, presente, ligava todo dia, aparecia com flores sem motivo, lembrava de coisas que eu tinha comentado de passagem semanas antes. A primeira vez que levei ele para conhecer minha mãe, Dona Sônia, ele chegou com um pote de doce de leite caseiro que tinha comprado numa venda na estrada, porque a minha mãe tinha mencionado numa ligação em que ele nem estava, que gostava de doce de leite. Ela me puxou pela mão na cozinha e sussurrou, "Filha, esse aí é diferente." Minha mãe nunca foi uma mulher fácil de impressionar. A gente casou em março, cerimônia pequena, só família e amigos próximos, num sítio em Nova Lima. Eu estava de vestido creme, não quis branco, não sei explicar porquê, só sabia que branco não era a cor certa para mim naquele dia. Andréia era minha madrinha. Ela estava lá, do meu lado, como sempre esteve. Os primeiros anos de casamento foram bons. Preciso dizer isso porque é verdade, e porque parte de entender como a gente fica presa nessas situações é entender que não começa ruim. Se começasse ruim, a gente saía. Começa bem. Começa com a melhor versão da pessoa, com cuidado, com calor, e vai esfriando tão devagar que você não percebe o exato momento em que o frio virou o normal. Eu trabalhava como contadora num escritório no centro.
Depois, fui ficando como autônoma quando Miguel nasceu, em 2012, porque ficou mais fácil conciliar. Fábio tinha entrado de sócio na construtora 2 anos antes. O negócio estava crescendo e a vida que a gente tinha do lado de fora parecia sólida. Apartamento bom, 2 carros, viagem no fim do ano, escola particular para as crianças. A vida que muita gente sonha. Por dentro, as coisas iam mudando. Não consigo te dizer quando exatamente Fábio começou a me diminuir. É difícil marcar uma data porque não foi uma ruptura, foi uma erosão. Feito água no pedra. Todo dia um pouquinho. Uma palavra aqui, um tom ali, uma expressão de impaciência que dura um segundo, mas que fica. Lembro que um dia, talvez uns 4 anos depois de casados, eu estava contando uma história na mesa do jantar. Uma história engraçada que tinha acontecido com uma cliente minha. E no meio da história, Fábio olhou para o celular. Não disse nada. Só olhou para o celular. E quando eu terminei, ele não riu, não comentou. Só disse, e voltou a comer. Eu me calei. E fui me calando cada vez mais. Fui aprendendo, sem que ninguém me ensinasse explicitamente, que minhas histórias não eram interessantes o suficiente. Que minha opinião sobre reforma do apartamento ia ser descartada de qualquer jeito então para que dar. Que se eu discordasse de alguma coisa na frente de outras pessoas, ele ia me corrigir com um sorriso, de um jeito que parecia que estava sendo gentil, mas que me deixava pequena. Renata sempre exagera um pouco, ele dizia rindo. E as pessoas riam junto. Depois veio Isabela, em 2015, e minha vida ficou ainda mais concentrada dentro de casa, dentro daquele apartamento de 140 metros quadrados no Funcionários, que devia ser meu lar, mas que foi virando uma espécie de território que eu precisava navegar com cuidado. Fábio não gritava. Preciso que você entenda isso. Ele nunca gritou. Nunca me chamou de nome feio na frente dos filhos. Nunca jogou objeto, nunca levantou a mão. Então, por muito tempo, eu fiquei me convencendo de que estava exagerando. Que era sensível demais. Que era, como ele dizia, ansiosa demais. Ele me levou a um psiquiatra uma vez, uns 6 anos atrás. Marcou a consulta, me levou, ficou na sala de espera. O médico me receitou um ansiolítico leve. Fábio guardou a receita. Ficou com os remédios. Me dava um comprimido por dia, na hora do jantar. Para você não esquecer, amor. Você é esquecida com essas coisas. E quando eu fui consultar outro médico por conta própria, 2 anos depois, e contei isso, a médica ficou quieta por um momento e disse: Renata, isso tem nome. O que você está me descrevendo tem nome. Foi a primeira vez que alguém colocou as palavras certas no que eu estava vivendo. Nesse meio tempo, as amigas foram sumindo. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Fábio nunca proibiu nada explicitamente, mas tinha sempre um comentário quando eu saía. Você vai sair de novo? As crianças ficam tão felizes quando você está em casa. Ou, aquela sua amiga, a Patrícia, me parece uma pessoa muito instável. Você não acha que ela influencia você de um jeito ruim? Com o tempo, ficou mais fácil não sair do que aguentar o comentário. Mais fácil cancelar o almoço do que chegar em casa e sentir o clima pesado o dia todo. Andréia foi a única que não sumiu. Mas Andréia é advogada, é teimosa por natureza. E quando percebeu que eu estava me afastando, foi na minha porta pessoalmente, num sábado de manhã, e disse: Você vai me contar o que está acontecendo ou eu vou ficar aqui sentada na sua calçada até você contar. Eu contei. Demorou 3 horas, 2 cafés e muita hesitação, mas contei. Ela não disse, larga ele logo de cara. Ela perguntou se eu estava bem, se eu me sentia segura, se eu queria ajuda ou se eu queria só ser ouvida. E depois, quando eu terminei de falar, ela disse: Quando você estiver pronta, eu estou aqui. Mas enquanto isso, começa a guardar documento. Guardar documento. Eu não entendia bem o que ela queria dizer naquele momento. Mas fui aprendendo. A virada aconteceu numa tarde de sábado, como eu disse no começo. Eu estava varrendo a sala, e a vassoura bateu embaixo do sofá e empurrou alguma coisa. Abaixei para ver. Era um celular velho,
daqueles que a gente usa como segundo aparelho, tela trincada no canto. Eu nunca tinha visto aquele celular antes. Liguei para ver se tinha senha. Não tinha. Abri. Não vou descrever tudo o que eu vi ali, porque algumas coisas a gente carrega sozinha. Mas vou te dizer que em 30 segundos eu entendi a extensão do que estava acontecendo. Não era uma traição simples, não que traição seja simples, mas não era só isso. Eram conversas sobre dinheiro, sobre contas, sobre um valor que eu não reconhecia sendo transferido todo mês para um nome que eu não conhecia. Eram planos. Fábio estava planejando sair do casamento. E estava planejando sair bem, às minhas custas. Minha mão não tremeu. Isso me surpreendeu. Eu pensei que fosse tremer, pensei que fosse chorar ali mesmo, mas não. Ficou uma calma estranha, fria, que eu só entendi muito depois. Era o tipo de calma que vem quando você para de ter dúvida. Quando a coisa que você suspeitava sem ter certeza finalmente vira certeza, e aí você não precisa mais gastar energia suspeitando. Fotografei tudo com meu celular. Cada conversa, cada transferência, cada nome. Devolvi o celular embaixo do sofá exatamente como estava. E naquela noite, depois que Fábio dormiu, eu fui até a cozinha, abri meu notebook e comecei a montar o dossiê. Foram 3 meses de trabalho silencioso. Eu acordava às 5 da manhã, antes de todo mundo, na luz baixa da cozinha, e organizava tudo com o cuidado que só uma contadora de 15 anos de experiência consegue ter. Extratos bancários que eu tinha acesso porque a conta era conjunta, comprovantes de transferência, fotografias dos diálogos daquele celular escondido, uma planilha com datas, valores, origens e destinos de 280 000 que tinham saído da nossa conta conjunta ao longo de 3 anos e que nos documentos da construtora apareciam como despesas operacionais que não existiam. Eu sabia exatamente o que estava olhando. Era desvio de patrimônio conjugal. Era fraude. Era crime. Também instalei, com a ajuda discreta do seu Osvaldo, o porteiro do prédio que em 20 anos de trabalho tinha visto de tudo e que um dia me parou no hall e disse em voz baixa que estava preocupado comigo. Também instalei câmeras de segurança no corredor do nosso andar. Câmeras pequenas, discretas, daquelas que parecem detector de fumaça. Fábio nunca percebeu. O seu Osvaldo tinha testemunhado uma cena, meses atrás, em que Fábio me encurralou no hall do prédio depois de uma discussão que começou dentro do apartamento e foi até a porta, e onde ele disse, com o dedo apontado para o meu rosto, que se eu tentasse aprontar alguma coisa, ele ia me fazer passar por louca de um jeito que nenhum juiz do Brasil ia me dar razão. Osvaldo tinha ouvido tudo da portaria. E quando eu perguntei se ele toparia depor, ele respondeu sem hesitar. Tudo isso foi para o pendrive. O pendrive preto que naquela manhã de delegacia estava dentro do forro da minha bolsa, junto com meu coração, esperando a hora certa. E a hora certa estava chegando. Porque enquanto Fábio terminava o discurso dele na sala do delegado Rodrigo Tavares, eu estava lembrando de tudo isso, dos 5 da manhã na cozinha, da voz da minha mãe dizendo que ele era diferente, das histórias que eu parei de contar na mesa do jantar, das amigas que sumiram, do celular embaixo do sofá, dos 3 meses de planilha. Eu estava lembrando de tudo isso e pensando, pode falar tudo o que você quiser, porque quando esse monitor virar, você não vai mais ter voz nenhuma. A decisão de agir de verdade, de parar de só documentar e começar a mover as peças, aconteceu numa quinta-feira de outubro, às 11 da manhã, quando eu estava sentada na sala, esperando uma cliente por videochamada e ouvi Fábio no quarto ao telefone. Ele não sabia que eu tinha chegado mais cedo. A cliente tinha desmarcado, eu tinha voltado do mercado antes do previsto e entrei no apartamento sem fazer barulho porque Miguel estava dormindo. Tinha ficado em casa com febre leve e eu não queria acordar. Deixei as sacolas na cozinha com cuidado e foi aí que ouvi a voz dele vindo do quarto. Porta entreaberta. Tom baixo, mas não baixo o suficiente. Pode deixar, ele estava dizendo. Ela não vai conseguir nada. Se ela tentar alguma coisa, eu já sei o que fazer. Tenho tudo preparado. O apartamento do Burites já está no nome da empresa, ela não encosta. A conta da Suíça é problema zero, não tem como rastrear.
E se ela for para a delegacia, já conversei com o Marcelo, ele conhece gente lá. Vai ser a palavra dela contra a minha. E a palavra de mulher ansiosa que toma remédio controlado não vale muito em cartório. Eu fiquei parada no corredor. O coração estava acelerado, mas minha cabeça estava estranhamente fria, como aquela tarde do celular embaixo do sofá, aquela mesma calma de quando a dúvida acaba. Ele estava falando de mim. Estava falando de como ia me neutralizar. E estava fazendo isso enquanto Miguel dormia com febre no quarto do lado. Voltei para a cozinha sem fazer barulho. Peguei o celular, abri o aplicativo de gravação e fui até o corredor de novo. Gravei 4 minutos e 32 segundos. Depois fui até a cozinha, coloquei a chaleira para ferver e quando Fábio saiu do quarto e me viu ali, ele levou um susto. "Quando você chegou?" ele perguntou e eu disse, agora há pouco, com uma voz tão normal que eu mesma me surpreendi. "A cliente desmarcou. Vai querer café?" Ele quis. Eu fiz o café. Servi. Sentei na mesa com ele. Conversamos sobre o Miguel, sobre a febre, sobre se precisava levar ao médico. E enquanto conversávamos, eu estava pensando: você acabou de me dar a última peça. Naquela mesma tarde, assim que Fábio saiu, mandei o áudio para Andréia. Ela demorou 40 minutos para responder. Quando respondeu, foi com uma mensagem de voz, e a voz dela estava diferente. Não era a voz calma de sempre. Era uma voz que continha alguma coisa. "Renata", ela disse, "isso aqui muda tudo. Isso aqui é ameaça explícita e confissão de ocultação de patrimônio numa gravação espontânea. Você precisa vir aqui amanhã de manhã. Cedo." Fui no dia seguinte. O escritório de Andréia fica num sobrado na Savassi, discreto por fora, organizado por dentro, com aquele cheiro de papel e ar-condicionado que eu sempre associei a lugar sério. Ela já tinha impresso algumas coisas quando cheguei, tinha uma xícara de café me esperando, e foi direto ao ponto como sempre. "Você tem o dossiê financeiro, tem as fotos do celular dele, tem o áudio de ontem, tem o depoimento do Osvaldo, e agora eu preciso saber uma coisa. Você está pronta. Porque quando a gente apertar o botão não tem mais voltar atrás. Ele vai reagir e vai reagir feio." Eu pensei em Miguel de febre na cama. Pensei em Isabela pedindo para eu ficar na reunião da escola porque o pai nunca ia. Pensei em todas as manhãs de 5 da manhã na cozinha escura. Pensei na minha mãe, que tinha morrido 3 anos atrás e deixado para mim uma herança de 340,000 que eu guardei numa conta só minha sem nunca dizer o valor exato para Fábio, porque algo dentro de mim, mesmo quando eu ainda acreditava que o casamento podia melhorar, algo dentro de mim dizia: "Guarda isso. É seu. Não mistura. Minha mãe sempre foi sábia." "Estou pronta", eu disse. Andréia assentiu. Abriu o notebook e a gente passou as 3 horas seguintes montando a estratégia. O plano tinha 3 frentes simultâneas. A primeira era o registro de ocorrência na delegacia, documentando a violência psicológica, o isolamento e as ameaças, com o áudio e o depoimento do Osvaldo como suporte. A segunda era uma ação cautelar de arrolamento de bens, para impedir que Fábio movimentasse ou transferisse mais patrimônio enquanto o processo de divórcio corria. A terceira era uma notificação extrajudicial para a construtora, com cópia para a Receita Federal, apontando as irregularidades contábeis que eu tinha identificado nos extratos, as despesas operacionais fantasmas, os desvios. "Tudo no mesmo dia?" eu perguntei. "Tudo no mesmo dia", Andréia confirmou. "Você dá a ele tempo para reagir, ele usa esse tempo. A gente não dá tempo." Eu entendi. Nos dias que se seguiram, eu continuei minha rotina normalmente. Aceitava clientes, buscava as crianças na escola, fazia jantar, assistia a série com Fábio no sofá, como se nada estivesse se movendo por baixo dos nossos pés. Era a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, aquela normalidade fabricada, mas eu sabia que precisava. Uma onça não avisa antes de pular. O seu Osvaldo foi fundamental nessa fase. Além de ter concordado em depor, ele me avisou em 2 ocasiões quando viu Fábio saindo com caixas, o que me fez acionar Andréia imediatamente para acelerar a cautelar. Osvaldo era um homem de uns 60 anos, baixinho, cabelos brancos, que trabalhava naquele prédio há mais tempo do que a maioria dos moradores.
Ele me disse uma vez, enquanto eu esperava o elevador, que tinha uma filha da minha idade e que se alguém tratasse ela do jeito que ele tinha visto me tratar, ele não conseguia nem terminar a frase. Não precisou terminar. Eu entendi. A data escolhida foi uma segunda-feira. Andréia tinha seus motivos práticos. Segunda, o fórum abre cedo, os plantões da delegacia são trocados e o turno da manhã costuma ser mais tranquilo. E Fábio tinha reunião marcada na construtora às 10, o que nos dava uma janela. Na manhã da segunda, eu me levantei às 4h30. Tomei banho devagar. Me vesti com a roupa que tinha separado na noite anterior, calça preta, blusa bege, sapato fechado, nada que chamasse atenção. Fiz café. Comi 2 torradas. Peguei a bolsa preta da minha mãe, coloquei o pendrive no forro. Deixei um bilhete para a empregada com as instruções do dia e outra carta lacrada para Miguel e Isabela, para caso as coisas tomassem um rumo que eu não conseguia prever. Uma carta que eu esperava que nunca precisassem abrir, mas que precisava existir. Chamei o Uber. Saí. Do lado de fora do prédio, parei 1 segundo na calçada. O céu de Belo Horizonte tinha aquela cor específica de manhã cedo, um azul que ainda não decidiu se é noite ou dia. Estava frio. Eu respirei o ar frio e pensei em tudo ao mesmo tempo e em nada ao mesmo tempo, que é o que acontece quando você passou meses se preparando para um momento e ele finalmente chega. O Uber era um Voyage cinza. O motorista não falou nada, só colocou uma música baixinha no rádio e eu fiquei olhando pela janela, enquanto Belo Horizonte acordava. Na delegacia, tudo correu como planejado até o momento em que Fábio apareceu. E aí, enquanto ele falava e o delegado ouvia, a segunda parte do plano já estava em execução. Andréia tinha uma colega de escritório que naquele mesmo momento estava protocolando a ação cautelar no fórum. E uma terceira pessoa, um contador parceiro de Andréia que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que tinha revisado meu dossiê financeiro e assinado um parecer técnico, estava entregando a notificação na sede da construtora. Tudo ao mesmo tempo. Enquanto Fábio sorria para o delegado e me chamava de louca, os documentos estavam chegando nos lugares certos. Era como apertar 3 botões ao mesmo tempo e esperar as luzes acenderem. Mas Fábio não sabia disso. Fábio sabia de uma coisa que ele achava que era suficiente, que tinha um contato na delegacia. Ele tinha mencionado isso no telefonema que eu gravei, um tal de Marcelo que conhecia a gente lá. Eu não sei até hoje se esse Marcelo existia ou se era só uma fanfarronice de homem que precisava se sentir intocável. O que eu sei é que o delegado Rodrigo Tavares não era homem de Marcelo nenhum, porque quando Andréia ligou discretamente para uma ex-colega de direito que trabalhava naquela delegacia para checar o nome do delegado plantonista naquela manhã e ouviu Rodrigo Tavares, ela fechou os olhos de alívio e disse: "Perfeito. Rodrigo Tavares tinha passado por um caso parecido na própria família. Isso é o que a ex-colega de Andréia disse, sem entrar em detalhes, só. Ele entende. Ele realmente entende." E entendeu. Quando Fábio terminou o discurso e o delegado foi até o outro computador, eu soube exatamente o que estava prestes a acontecer porque eu mesma tinha entregado aquelas imagens. Na semana anterior, numa tarde em que Fábio estava na construtora, eu tinha ido até a delegacia com Andréia, pedido para falar com o delegado plantonista e entregado o pendrive pessoalmente. Rodrigo Tavares tinha ouvido tudo, assistido aos vídeos, lido o dossiê e no final tinha dito apenas: "A senhora volte na segunda de manhã para fazer o registro formal. E pode ficar tranquila." Eu fiquei tranquila, ou pelo menos aprendi a parecer. Então, quando o delegado virou o monitor e disse: "Então me explica essas imagens das câmeras do prédio", eu já sabia o que estava na tela. Eu sabia o ângulo da câmera, sabia a data, sabia o horário. Era uma quinta-feira à noite, 3 semanas antes, quando Fábio tinha me encurralado no corredor, depois de uma discussão sobre as contas do cartão, tinha apontado o dedo no meu rosto e dito, com uma voz que não era mais a voz do homem razoável, mas a voz verdadeira que ele escondia tão bem, que eu era uma idiota que não entendia nada de dinheiro e que se eu continuasse fazendo gracinha, ele ia garantir que eu saísse daquele casamento sem nada. A câmera tinha capturado tudo.
Áudio e vídeo. Fábio olhou para o monitor, olhou para o delegado, olhou para mim pela primeira vez desde que tinha entrado naquela sala com aquela expressão de homem que tem tudo sob controle. E eu vi, naquele exato segundo, o momento em que o controle escorregou. Foi rápido, durou talvez 2 segundos, mas eu vi. Um piscar de olhos diferente, uma contração leve no maxilar. As mãos que tinham estado abertas sobre a mesa que fecharam devagar. Isso foi tirado de contexto, ele disse. A voz não era mais a mesma. O delegado não respondeu, só olhou para ele. Eu posso explicar, Fábio continuou, e agora havia uma pressa nova nas palavras, uma pressa que eu nunca tinha ouvido nele antes porque Fábio nunca tinha pressa. Fábio sempre tinha tempo porque achava que o tempo estava do lado dele. A gente tinha discutido antes, ela tinha dito coisas. Eu estava estressado com o trabalho, não foi uma ameaça, foi uma discussão de casal que qualquer um pode. Senhor Fábio. A voz do delegado era tranquila e definitiva como porta que fecha. O senhor vai ter oportunidade de se explicar no momento adequado. Por enquanto, eu preciso que o senhor aguarde lá fora. Fábio abriu a boca, fechou, levantou. E quando ele passou por mim, sem me olhar, eu senti uma coisa que levei um tempo para conseguir nomear. Não era alegria, não era triunfo, não era aquele prazer quente que a gente imagina que vai sentir quando a justiça aparece. Era algo mais fundo, mais quieto. Era a sensação de ter carregado um peso durante anos e anos e sentir pela primeira vez que você pode pousar. Era leveza. Eu não sabia que sentia tanta falta de ser leve. Fábio ficou 40 minutos sentado na cadeira de plástico laranja do corredor. Eu sei porque eu contei. Não no relógio, mas naquele jeito que a gente conta tempo quando está muito consciente do próprio corpo, cada minuto pesando diferente dos outros. Enquanto ele esperava lá fora, eu estava dentro da sala com o delegado Rodrigo Tavares e com Andréia, e o que aconteceu naquela hora foi a conversa mais importante que eu já tive na vida. Rodrigo tinha assistido às imagens do corredor antes, na semana anterior, quando eu tinha entregado o pendrive. Mas agora ele as assistia de novo. Dessa vez com Andréia do meu lado fazendo anotações e fazia perguntas específicas, a voz sempre naquele tom neutro que não subia nem descia. Queria saber das datas, dos padrões. Se havia outros episódios que eu não tinha filmado, mas que eu poderia descrever com precisão de data e circunstância. Eu tinha um caderno. Andréia tinha me dito, meses atrás, que além do dossiê financeiro eu devia manter um registro escrito dos episódios, com data, hora, o que aconteceu, como eu me senti, se havia testemunhas. Eu tinha preenchido aquele caderno com letra pequena e controlada, a mesma letra que eu uso para as planilhas dos clientes, porque era a única forma de escrever aquelas coisas sem desmoronar no meio. Quando você escreve com letra de contadora, parece que você está registrando dados, e registrar dados eu sabia fazer. Entreguei o caderno ao delegado. Ele folheou devagar, parando em algumas páginas, lendo trechos, voltando. Lá pelo meio do caderno, ele parou numa página específica e ficou olhando por um tempo que me pareceu longo. Eu não sabia qual página era. Depois ele fechou o caderno, colocou sobre a mesa ao lado do pendrive e disse: A senhora foi muito organizada. Não era elogio nem crítica. Era uma constatação. Mas eu aceitei como as duas coisas. O áudio da gravação do telefone foi o que mais pesou naquele momento. Rodrigo colocou o arquivo para tocar no computador, volume baixo, e a voz de Fábio preencheu a sala pequena com aquela qualidade estranha que a voz de alguém ganha quando você a ouve gravada, mais crua, sem o corpo da pessoa do lado para suavizar. A conta da Suíça é problema zero, não tem como rastrear. Vai ser a palavra dela contra a minha e a palavra de mulher ansiosa que toma remédio controlado não vale muito em cartório. Andréia tinha a mão sobre o bloco de notas, mas não estava escrevendo. Só ouvia. Quando o áudio terminou, o delegado ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Preciso que a senhora assine o aditamento ao boletim de ocorrência, incluindo esse áudio como evidência. E vou precisar de uma cópia do parecer técnico do contador. Já está aqui, Andréia disse, e tirou da pasta uma cópia impressa em 3 vias.
Rodrigo olhou para ela com uma expressão que era quase um sorriso. A senhora também é muito organizada. Andréia não sorriu de volta, mas eu conhecia ela o suficiente para saber que por dentro ela estava satisfeita. Quando os documentos foram assinados e o registro foi atualizado, o delegado se levantou e disse que ia chamar Fábio de volta para a sala. Antes de sair, parou na porta e falou sem se virar. A senhora ficou muito tempo carregando isso sozinha. Uma pausa. Não precisava ter ficado tanto tempo. Eu não respondi. Não tinha resposta para isso. Era verdade e era tarde demais para importar. E ao mesmo tempo não era tarde porque eu estava ali. E às vezes estar ali é tudo que existe. Fábio voltou para a sala diferente de como tinha saído. 40 minutos numa cadeira de plástico laranja sem celular, porque o delegado tinha pedido gentilmente que ele deixasse o aparelho com a recepcionista enquanto aguardava. 40 minutos sozinho, com os próprios pensamentos, em um corredor de delegacia, depois de ter visto imagens que ele não esperava existirem, aquilo tinha feito alguma coisa com ele. A postura era a mesma, a camisa social ainda estava impecável, mas alguma coisa nos olhos tinha mudado. Estava calculando. Eu via o cálculo acontecendo enquanto ele se sentava de novo na cadeira do outro lado da mesa. Rodrigo esperou ele se acomodar. Depois colocou o notebook virado para Fábio e deu play no áudio. Fábio ouviu a própria voz. Eu observei o rosto dele enquanto ele ouvia. Tentei identificar o momento exato em que ele reconheceu as palavras, em que a certeza chegou de que aquilo era real e estava sendo ouvido por um delegado e por uma advogada, e constava agora num registro oficial de ocorrência policial. Foi difícil precisar o momento, porque Fábio era bom em não mostrar. Era um dos talentos dele, mas tinha uma tensão no pescoço, um músculo que aparecia e desaparecia perto do maxilar que eu conhecia de anos de observação involuntária. Quando o áudio terminou, o silêncio durou uns 10 segundos. Eu gostaria de falar com um advogado, Fábio disse. A voz estava intacta. Isso eu concedi a ele. Mesmo naquele momento, a voz estava intacta. Rodrigo assentiu. O senhor tem esse direito, mas antes preciso informar ao senhor que, além do registro de ocorrência por violência psicológica e ameaça, que está sendo formalizado agora com base nas evidências apresentadas, o senhor vai receber nos próximos dias uma notificação judicial referente a uma ação cautelar de arrolamento de bens. Uma pausa. E é possível que o senhor já tenha recebido ou venha a receber uma notificação relacionada a irregularidades fiscais na construtora da qual é sócio. Fábio ficou muito quieto. Foram protocoladas esta manhã, Andréia disse, e a voz dela era de uma calma que eu sabia que tinha sido praticada. A calma de advogada que sabe que está com a mão cheia e não precisa mostrar as cartas, só precisa deixar o outro entender que elas existem. O senhor vai querer mesmo falar com um advogado. O músculo no maxilar de Fábio apareceu de novo. Ele olhou para mim pela segunda vez desde que tinha entrado na sala. Dessa vez sem o sorriso. Só olhou, com uma expressão que eu não soube classificar direito. Era raiva, mas embaixo da raiva tinha outra coisa. Talvez surpresa, talvez algo que chegava perto de respeito involuntário, do tipo que a gente sente quando subestimou alguém e percebe o tamanho do erro. Renata, ele disse, com a voz baixa agora, quase íntima. A gente pode conversar, só nós dois, sem advogado, sem delegado. A gente sempre conseguiu resolver as coisas conversando. Eu olhei para ele, pensei em quantas vezes essa frase tinha funcionado. Quantas vezes a gente resolve conversando tinha me convencido a recuar, a relevar, a dobrar mais um pouco. Quantas manhãs de 5 da manhã eu poderia ter dormido se tivesse acreditado menos nessa frase? Não, eu disse. Uma palavra, simples. Sem explicação, sem justificativa, sem o tom de desculpa que eu costumava colocar até nos meus nãos para suavizar o impacto para ele. Só não. Fábio abriu a boca. O senhor pode ligar para o seu advogado agora, o delegado disse, e o tom não deixava margem.
O que aconteceu nos dias seguintes foi uma revelação progressiva, como quando você puxa uma linha solta numa malha e vai vendo a peça inteira se desfazer. O advogado que Fábio contratou era competente, eu soube depois, mas competência tem limite quando a documentação do outro lado é sólida. E a minha era sólida. A ação cautelar de arrolamento foi concedida em 48 horas. Isso significava que nenhum bem do casal podia ser vendido, transferido ou onerado enquanto o processo de divórcio corresse. O apartamento do Burites que Fábio tinha colocado no nome da empresa, aquilo que ele tinha mencionado no telefonema como trunfo, esse apartamento entrou na lista de bens a serem investigados, porque Andréia tinha incluído no processo uma arguição de fraude à meação, mostrando que a transferência tinha ocorrido durante o casamento e com recursos que eram parcialmente conjugais. A Receita Federal levou 3 semanas para emitir uma primeira resposta à notificação sobre a construtora. A resposta foi uma intimação para o sócio e para o contador da empresa apresentarem documentação das despesas operacionais dos últimos 4 anos. O sócio de Fábio, um homem chamado Renato que eu mal conhecia, ligou para Fábio na mesma noite que recebeu a intimação. Eu não ouvi essa conversa, mas eu ouvi, através do seu Osvaldo que ouviu no hall, Fábio descendo sozinho às 11 da noite e ficando parado na calçada na frente do prédio por quase meia hora, só olhando para a rua. Osvaldo me contou isso no dia seguinte, discretamente, enquanto eu esperava o elevador. Ele ficou lá parado um tempão, dona Renata. Nunca vi ele assim. Eu agradeci e entrei no elevador. O confronto final aconteceu numa tarde de quarta-feira, 2 semanas depois da delegacia, quando Fábio me pediu para conversar na sala depois que as crianças foram dormir. Eu concordei, porque Andréia tinha me dito que era importante não recusar comunicação enquanto o processo corria, desde que eu nunca ficasse sozinha com ele sem avisar alguém onde eu estava. Avisei Andréia por mensagem. Ela ficou de plantão no celular. Fábio se sentou no sofá onde a gente tinha assistido série tantas vezes e eu me sentei na poltrona do lado, o mesmo lugar onde eu ficava quando não queria ficar perto, mas não queria brigar. Ele estava diferente. Não o diferente da delegacia, não o diferente calculista. Era um diferente que eu não tinha visto antes. Estava com olheiras. A camisa estava um pouco amassada. Tinha alguma coisa de largado que não combinava com o homem que eu conhecia. Eu não achei que você fosse capaz disso, ele disse. Não era acusação, era genuíno. Ele realmente não tinha achado. Eu sei, eu disse. Tudo que a gente construiu, ele continuou, passando a mão pelo rosto. 14 anos, Renata. Os filhos. Os filhos vão ficar bem, eu disse. Eu vou cuidar disso. Eu sei que eu errei. A voz tinha uma qualidade que eu não reconhecia imediatamente. Levei um segundo para identificar. Era humildade. Ou a performance de humildade. Com Fábio eu nunca teria certeza absoluta, mas estava lá. Eu errei em muita coisa. No dinheiro, no jeito que eu te tratei. Eu posso mudar. A gente podia tentar de novo, ir para terapia, eu faço o que você quiser. Eu olhei para ele. Olhei para o homem que eu tinha amado de verdade um dia, que tinha chegado numa festa com uma frase bonita sobre um quadro do Hopper e feito minha mãe dizer que era diferente. Olhei para o homem que tinha me chamado de histérica na frente dos meus filhos e planejado me deixar sem nada e me chamado de louca na frente de um delegado. Os dois eram o mesmo homem. Isso é o que demora mais tempo para digerir. Não, eu disse. A mesma palavra, ainda sem desculpa no tom. Renata... Fábio, eu respirei fundo. Você passou anos me convencendo de que eu era o problema. Que eu era ansiosa, exagerada, instável. Você usou isso como estratégia, inclusive na delegacia. Eu passei muito tempo acreditando nisso. Uma pausa. Não vou mais. Ele ficou olhando para mim. O processo vai seguir, eu disse. O que foi desviado vai ser apurado. Os bens vão ser partilhados conforme a lei. As crianças vão ter uma rotina estável, porque eu vou garantir isso. E você vai ter que responder pelo que você fez. Levantei. Não tem conversa que mude isso. Fui até o quarto, fechei a porta e sentei na beira da cama no escuro por um tempo. Não chorei,
Queria ter chorado, acho, porque chorar teria sido um alívio, mas não veio. Veio só aquela leveza de novo, a mesma da delegacia, a sensação de ter pousado um peso. Mandei mensagem para Andréia. Conversa acabou. Tudo bem. Ela respondeu em 30 segundos. Orgulho de você. Olhei para a mensagem dela por um tempo no escuro do quarto, e pela primeira vez em muito tempo, achei que eu também tinha. Fábio saiu do apartamento do funcionários numa sexta-feira de novembro, com 3 malas e uma expressão fechada, enquanto Miguel e Isabela estavam na escola. Eu tinha planejado assim de propósito. Não queria que eles vissem. Não porque eu quisesse esconder a realidade deles. Eles já sabiam que os pais estavam se separando, já tínhamos conversado com calma e com a ajuda de uma psicóloga infantil que Andréia me indicou. Mas porque tem coisas que uma criança não precisa guardar na memória. A imagem do pai saindo de casa com malas é uma dessas coisas. Eu podia não controlar muita coisa naquele período, mas isso eu controlei. Fiquei na janela enquanto ele esperava o elevador no corredor. Ele não olhou para trás. O seu Osvaldo, lá embaixo, me contou depois que ajudou a colocar as malas no carro sem que nenhum dos dois dissesse uma palavra. Só quando Fábio foi entrar no carro é que virou e disse, baixinho, quase para si mesmo: Cuida dela para mim, seu Osvaldo. Osvaldo me contou isso sem saber muito bem o que fazer com a informação. Eu também não soube. Guardei em algum lugar onde ficam as coisas que são verdadeiras e dolorosas ao mesmo tempo e que não tem lugar simples para morar. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e os mais honestos da minha vida. Difíceis porque processo de divórcio, com disputa de patrimônio e investigação fiscal, não é coisa que acontece rápido ou sem custo. Há audiências, há documentos, há dias em que você abre o e-mail e tem uma notificação do advogado dele tentando mais uma manobra e você precisa respirar fundo e ligar para Andréia e confiar que ela vai segurar. Há noites em que as crianças perguntam coisas que você não sabe responder direito, como pai vai morar longe para sempre? Ou a culpa foi minha? E você precisa encontrar as palavras certas no meio do cansaço, as palavras que sejam verdadeiras sem ser cruéis, que sejam gentis sem ser falsas. Isabela teve uma fase de pesadelos. Toda semana eu a levava à psicóloga, uma mulher chamada doutora. Cláudia, que trabalhava com crianças e que em 3 meses fez por Isabela o que eu não teria conseguido fazer sozinha. Miguel ficou mais quieto por um tempo, mais introspectivo, mas era um quieto diferente do que eu estava acostumada a observar nele. Era um quieto de quem está processando, não de quem está sofrendo sem conseguir nomear. Isso eu aprendi a distinguir. Fui à terapia também. Precisava. Não da terapeuta indicada por Fábio, não do psiquiatra que ele tinha me levado e que nunca soube a história completa do que estava acontecendo dentro do meu casamento. Fui a uma mulher chamada Regina, que uma amiga de Andréia recomendou, e que na primeira sessão me ouviu por 50 minutos e no final disse: Você sobreviveu a uma situação muito séria. E fez isso enquanto também protegia os seus filhos e montava um dossiê e continuava trabalhando. Você precisava de muito apoio e não tinha. Isso tem peso. Chorei na primeira sessão com a Regina. Aquele choro que fica represado durante meses e quando encontra saída não avisa, só vem. Chorei feio, sem elegância, com soluço, e a Regina ficou lá sentada me oferecendo lenço sem dizer nada desnecessário, que é a coisa mais valiosa que alguém pode fazer quando você está chorando de verdade. Fui toda semana por 2 anos. Ainda vou de vez em quando. O processo de divórcio foi concluído 18 meses depois daquela manhã na delegacia. A partilha reconheceu minha ameação integral sobre o patrimônio conjugal, incluindo o apartamento do Buritis, que Fábio tinha tentado blindar no nome da empresa. A arguição de fraude e ameação foi acatada pelo juiz, que determinou a reversão da transferência. No total, entre imóveis, veículos e compensação pelos 280. E eles e reais desviados da conta conjunta, recebi o equivalente a 1.240 mil reais em bens e valores. A herança da minha mãe, os de 340. 000 que eu tinha guardado em conta própria, esses nunca entraram em disputa. Eram meus antes do casamento e continuaram meus.
Às vezes eu penso na minha mãe e naquele instinto que eu tive de separar aquele dinheiro, de não misturar, e fico convicta de que ela me ensinou isso sem precisar dizer em palavras. Dona Sônia era uma mulher que nunca dependeu de ninguém na vida e que passou isso para mim de um jeito que eu só fui entender quando precisei. A investigação fiscal na construtora rendeu uma autuação significativa para a empresa e abriu um processo administrativo contra Fábio e o sócio Renato. Não vou entrar em detalhes porque parte disso ainda corre em instâncias que não me dizem respeito mais diretamente, mas vou dizer que o contador parceiro de Andréia, aquele homem que eu nunca tinha conhecido pessoalmente e que assinou o parecer técnico, me mandou uma mensagem meses depois dizendo que o trabalho que eu tinha feito no dossiê financeiro era do nível de uma perícia profissional. Eu ri quando li isso. 15 anos de contabilidade servem para alguma coisa. Fábio ficou morando num apartamento alugado no Belvedere, que era um bairro que ele sempre achou que representava o estilo de vida que ele merecia. Eu ouço notícias dele de vez em quando, não porque eu procure, mas porque Belo Horizonte é uma cidade grande, que às vezes fica pequena. Sei que está namorando alguém, uma mulher mais jovem que trabalha na área de arquitetura. Não sinto nada em relação a isso. Ou melhor, sinto uma coisa muito pequena e muito específica que é quase uma preocupação abstrata, do tipo que você sente por uma estranha que ainda não sabe o que está entrando, mas que você sabe que não é sua responsabilidade salvar. Com os filhos, Fábio mantém uma presença razoável, busca nos fins de semana, aparece nas reuniões escolares quando avisa que vai, mandou presente no aniversário de Isabela. Não é o pai que eu gostaria que eles tivessem, mas é mais do que eu temia que restasse quando tudo desmoronou. Eu nunca falei mal dele para eles. Nunca vou. Eles têm o direito de formar a opinião deles ao longo do tempo, com as próprias experiências. Meu papel é não envenena esse processo. Miguel completou 13 anos em março e está numa fase de querer entender tudo, perguntar tudo, questionar tudo, que me cansa e me orgulha ao mesmo tempo. Isabela descobriu que adora dançar e vai à aula de balete 2 vezes por semana com uma seriedade que me encanta porque ela tem 9 anos e já sabe o que quer, coisa que eu levei muito mais tempo para aprender. Eu me mudei. Não do bairro, fiquei no Funcionários porque as crianças estavam adaptadas à escola e aos amigos, e eu não quis adicionar mais uma mudança numa época de tantas mudanças. Mas me mudei do apartamento. Peguei um andar diferente no mesmo prédio, que ficou vago por coincidência, menor, 2 quartos e uma sala com varanda que pega sol da tarde. Eu nunca tinha tido um apartamento com varanda de sol da tarde. A primeira semana que morei ali, eu ia todo dia no fim da tarde sentar naquela varanda com um café e ficar olhando o sol baixar sobre os telhados. Era uma coisa pequena e completamente minha, e eu não precisava justificar para ninguém, e ninguém ia me olhar com impaciência ou fazer um comentário depois. Só eu, o café, o sol descendo. É impressionante o quanto a paz pode caber numa varanda pequena. O seu Osvaldo se aposentou em janeiro. O condomínio fez uma festinha no hall, bolo, refrigerante, todo mundo assinou um cartão. Eu dei a ele um envelope com um valor que não vou mencionar, mas que era suficiente para representar o quanto aquele homem tinha sido importante num período em que eu precisei de aliados, e encontrei um nele. Ele ficou sem saber o que dizer, que era raro, porque Osvaldo sempre tinha alguma coisa a dizer. E no final, só me abraçou com aquele abraço de homem velho que tem força de carregador de piano. "Cuida de você, dona Renata", ele disse. "O senhor também", eu disse. "Andréia e eu nos vemos toda semana. Não por causa de processo nenhum, só porque somos amigas desde os 20 anos e a gente tem o hábito bom de se ver com frequência. Ela está tocando um caso parecido com o meu agora, não posso dar detalhes, mas sei que está, e às vezes ela me liga no fim do dia para contar um fragmento. Anonimizado. E eu ouço e penso em como é possível que o mesmo padrão se repita em tantas histórias diferentes de tantas mulheres diferentes. Padrão é a palavra certa. Não é coincidência, não é azar, não é uma série de homens isolados que por acaso desenvolveram os mesmos comportamentos. É um padrão que tem nome, que tem literatura, que tem pesquisa,
que tem geração atrás de geração de mulheres que foram convencidas de que eram o problema. Eu não sou o problema. Nunca fui. Demorei tempo demais para saber isso com o corpo inteiro, não só com a cabeça. A cabeça sabe primeiro. É fácil a cabeça entender. Mas o corpo guarda o medo, guarda o condicionamento, guarda o reflexo de encolher antes de falar. Fui desfazendo esses reflexos devagar, com ajuda, com paciência comigo mesma, com muita sessão de quinta-feira à tarde no consultório da Regina. Ainda tem dias difíceis, preciso dizer isso, porque seria desonesto não dizer. Tem dias em que as crianças estão no fim de semana com o pai e o apartamento fica quieto de um jeito que pesa, não de solidão exatamente, mas de uma coisa parecida com ela que ainda não aprendi a nomear direito. Tem dias em que abro um extrato bancário e tenho um segundo de reflexo antigo, de querer confirmar se está tudo certo antes que alguém perceba alguma irregularidade que não existe. Um reflexo de mulher que viveu anos sentindo que precisava prestar contas do próprio dinheiro. Mas são dias. Não são semanas inteiras, não são meses, são dias e passam. E os outros dias, os que não são difíceis, esses têm uma qualidade que eu não sabia que existia porque nunca tinha experimentado assim. São dias simples, café de manhã no silêncio da cozinha que agora é quieto porque eu quero e não porque eu tenho medo de fazer barulho. Trabalho que eu escolho, clientes que eu seleciono, horário que eu organizo. Janta com as crianças onde todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém olha para o celular porque é regra da casa e é minha regra e não preciso pedir permissão para ninguém para ter essa regra. São dias meus, inteiros, meus. Na semana passada, Isabela veio me pedir ajuda com uma redação da escola. O tema era uma pessoa que você admira. Ela tinha escolhido escrever sobre mim. Eu li o texto dela, sentada na mesa da cozinha, enquanto ela esperava do meu lado, olhando minha expressão. Ela tinha escrito que eu era corajosa, que eu tinha enfrentado uma coisa difícil e não tinha desistido, e que quando ela crescer, ela quer ser do tipo de pessoa que não desiste quando as coisas ficam difíceis. Não consegui falar na hora. Fiz aquilo que a gente faz quando não quer que a criança veja que está quase chorando. Fingi que estava relendo com atenção, piscando mais do que o normal. Depois disse que estava ótimo e que ela ia tirar 10. Ela tirou. Eu guardei o texto num envelope dentro da gaveta da minha mesa de trabalho, junto com algumas outras coisas que eu guardo porque precisam existir em algum lugar físico, não só na memória. O caderno de registros está lá também. O pendrive preto que ficou com Andréia como cópia de segurança, mas cuja história toda eu carrego comigo. São os documentos de uma vida que eu reconstruí. E olhando para onde estou hoje, para essa varanda com sol da tarde, para essas crianças que estão bem, para esse trabalho que é meu, para essa paz que aprendi a reconhecer, porque finalmente sei como ela é, eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo isso agora. Não importa há quanto tempo você está carregando. Não importa quantas vezes eles te fizeram acreditar que você era o problema. Não importa se você ainda está no meio da tempestade ou se já começou a ver a beira dela. O que importa é que você existe inteira, com toda a sua história, com todo o seu cansaço, com toda a sua força que você provavelmente ainda não mediu direito, porque nunca precisou tanto dela como vai precisar agora. E você é capaz. Eu sei porque eu fui. Eu, Renata Cavalcante, contadora, mãe de Miguel e Isabela, moradora de um apartamento com varanda de sol da tarde no Funcionários, em Belo Horizonte, fui capaz. E você também é. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se,
Você é mais forte do que imagina. Até a próxima.